Opa, santa, que aí vem a história. Hoje vem a história aí de uma das principais personagens da Revolução Francesa e que nem sempre é dada a ela aí a devida atenção. Sim, estamos falando da guilhotina, que tornou possível aí a execução de sentenças aí de penas, né, de uma forma mais rápida, mais eficaz, contribuiu em grande escala aí para o desenrolar da Revolução Francesa, né? Não fosse ela, o Carrasco teria tido muito mais trabalho e demoraria mais para executar as penas. Bora lá, sem mais degola, sem mais delongas, né? Vamos ver então história da guilhotina. Gruda na tela, bora lá. Buenas, a história da guilhotina começa alguns anos antes aí dela ser usada. Da guilhotina com esse nome, né? A gente vai ver aí que a máquina de cortar cabeças já existia, não foi criação do médico Joseph Ignace Guillotin, ou Guillotin. As palavras que em francês terminam com I, ele normalmente se lê an, como que é Ricardinho, falei que é Ricardin. Enfim, sei lá eu se é Guillotin ou Guillotin. Vamos chamar ele de Guillotin, que daí fica mais parecido com a guilhotina em português. O Guilhotin, Joseph Ignace Guilhotin, em 1789 mesmo, né, já compondo ali a Assembleia Nacional, doutor, é médico, né, então estava preocupado aí em encontrar, em descobrir, em criar uma forma mais humana de aplicar as sentenças de morte, né, uma forma mais digna, eficiente, eficaz aí de matar, né, enfim, de cumprir as sentenças, mas sem causar grande sofrimento aí ao condenado. Ainda, né, no primeiro ano, né, da Assembleia Nacional, ele já está propondo, né, essa maneira e tão preocupado, tão coerente, né, esse pensamento dele que ele já propunha, inclusive, que todos os condenados à morte tivessem o mesmo tipo de execução, de forma, né, de execução da pena de morte, portanto, né, o que não era comum na época, porque a forma da execução das sentenças variava conforme a classe, conforme o grupo social aí, a posição social do indivíduo, né, enfim, do criminoso. Alguns exemplos. O nobre, os nobres, né, em caso de cumprirem pena de morte, eram decapitados com um sabre. Grupos mais inferiores, com machado, né, terceiro estado, classes mais baixas aí, decapitados com machado. Normalmente não dava na primeira vez, né, tinha que dar algumas machadadas. Pensa no indivíduo, no elemento ali que levou a primeira machadada, não cortou, ainda jogou a cabeça fora, o cara ainda tá meio vivo, pensa no sofrimento, né? O guilhotin, guilhotin, pensou? A pessoa que cometesse um crime contra o rei ou contra a nação, ela era esquartejada. O herege, né, enfim, como a gente bem sabe, era queimado. Ladrões simples eram batidos, né, batia-se neles, levavam surras, eram torturados ou enforcados. Falsificadores poderiam até ser fervidos em caldeirões, aí, com água quente, né? Enfim, então eram penas bem diferentes. O Joseph Ignace Guillotin, Guillotin, enfim, propunha, né, uma pena mais humana, uma forma mais humana de matar. Tá? Então ele e um outro médico começaram a fazer os estudos. Esse outro médico, né, doutor Antônio Luiz, começaram a fazer estudos, né, a bolar maneiras aí, enfim, de criar essa máquina de matar de uma maneira mais eficiente, menos, que causasse menos dor, né, então mais indolor também. Mas a história que muita gente que vê série, vê filme, coisa assim, e aí vai em sala de aula perguntar, ô senhor, é verdade que o nome do carinha que inventou a guilhotina era Guilhotin? Na verdade ele não inventou, ele, o doutor Antônio Luiz, esse não inventaram, né? Existem gravuras bem mais antigas, vamos dar uma olhada aí, gravuras bem mais antigas, que mostram máquinas como essas, né, muito parecidas com a guilhotina, nas quais essas gravuras eram conhecidas já no século XVIII, eles estão, né, a vida deles é final do século XVIII, época da Revolução Francesa. Então eram bem conhecidas essas gravuras, muito mais antigas, eles provavelmente usaram, né, como inspiração. Conta-se até que eles, quando propuseram, né, essa máquina aqui, a gente conheceu com o nome de guilhotina, eles propuseram com uma lâmina em forma de meia-lua. E a ideia de fazê-la na diagonal teria sido do próprio Luís XVI, do rei que depois
provaria, né, experimentaria a máquina, a guilhotina, enfim. Mas foi também ouvido, não é? A gente não pode esquecer, né, que além dos dois médicos, foi também ouvido o Carrasco, né? Ele foi chamado a dar a sua opinião, o que ele achava, enfim, porque afinal era ele quem cumpria essas penas, né? E ele parece que andava muito cansado. Ele concordou na hora aí com uma máquina mais eficiente, porque ele dizia que o desgaste físico de cortar cabeças com machado ou com sabre era muito grande, que muitas vezes, normalmente não, a cabeça não caía na primeira vez, ele tinha que dar vários golpes aí de machado, principalmente, ou com sabre, até que a cabeça caísse. Então ele cansava muito, tadinho. Então ele também foi ouvido, né? Na verdade foram esses três aí, Guilhotin, Guilhotin, Antoine Louis e o Carrasco Samson. Carrasco, inclusive, se tu quiser conhecer um pouquinho mais da história do Carrasco, da família dele, deixa no comentário aí, ou senhor, bota um vídeo aí, faz um vídeo aí falando do Carrasco e tal. Tem uma história interessante nessa família. Mas enfim, os três então, né, teriam chegado mais ou menos aí a essa máquina que a gente conheceu com o nome, conheceu de ler e de ver gravuras, enfim, né, com o nome de guilhotina. A guilhotina, então, foi usada pela primeira vez no dia 25 de abril de 1792 contra um homem acusado por roubo e assassinato aí de uma vítima, né, um homem novo de 25 anos. Então, esse rapaz, chamado Nicolas Jacques Pelletier, foi o primeiro, né, foi a comprovar a eficácia dessa nova técnica, desse novo instrumento de morte aí, a guilhotina. E conta-se até, né, registros aí, vários registros aí contam de que no dia de inauguração da máquina, a multidão que acorreu lá à Praça da Greve, né, onde estava montada a guilhotina, né, aquele grande equipamento, 4 metros de altura, enfim, a multidão foi lá conhecer essa novidade. Normalmente ia, né, já quando a execução era machado ou a sabre mesmo, que o povo gosta de ver sangue, gostava, né, principalmente na França ali, de ver sangue, então já corria ali multidão, população para assistir essas penas. Quando foi anunciado ali que teria uma nova máquina para matar, enfim, a multidão acorreu à Praça da Greve, atual Praça do Hotel de Ville, né, da prefeitura, né, de Paris. A multidão vaiou até o Carrasco porque achou sem graça, né? Caiu a lâmina, caiu a cabeça, deu, acabou, pessoal, vamos todo mundo para casa. Então perdeu a graça, foi uma coisa ali de 1 segundo, 2, aquela preparação toda, levar a vítima, né, com as mãos nas costas, amarradas, enfim, botou ali, aprendeu agora, vamos ver como é que funciona. Caiu uma vez, acabou. A multidão vaiou o Carrasco, inclusive, né? E uma curiosidade ainda, né, a respeito da guilhotina, muita gente pensa que ela foi usada ali somente na Revolução Francesa. Não, né, ela continuou sendo usada depois. O Carrasco Samson morreu em 1806, tendo no currículo ali, não só apenas com guilhotina, né, mas tendo no currículo ali 2.917 execuções, né, esse Carrasco, então, só ele matou quase 3.000 pessoas, incluindo o próprio rei, Luís XVI, incluindo Robespierre, Danton, enfim. Ele morreu em 1806 ainda usando, né, a guilhotina. Ela continuou sendo utilizada ao longo de todo o século XIX e até o século XX, a maior parte do século XX. Na década de 30, ela deixou as penas aí, né, de decapitação, deixaram apenas de ser praticadas em praça pública, mas a guilhotina continuou sendo usada, né, internamente para os condenados à morte na França. A última pessoa, então, né, a ser decapitada pela guilhotina na França foi um tunisiano chamado Amida Diandoub, condenado, então, né, à morte por tortura e assassinato de uma mulher jovem, aí, enfim. Então, 10 de setembro de 1977, ele foi executado aí com a guilhotina, e aí foi a última vez que se utilizou. Depois, né, François Mitterrand, em 81, aboliu de vez o uso da guilhotina, nem mais internamente, enfim, e assim acaba aí a história da guilhotina, né, utilizada aí por quase 200 anos. Mas não acaba o vídeo. Por quê? A gente vai falar ainda aqui de duas coisinhas a respeito da guilhotina, né? Primeira, Victor Hugo, sim, Victor Hugo, né? O autor ali dos Miseráveis, enfim, ele foi uma pessoa que lutou
não apenas contra o fim da guilhotina, mas contra o fim da pena de morte na França. Tem esse livro, essa edição aqui, bagaceira, horrorosa, né? Mas foi a que eu consegui apenas, né? Último dia de um condenado à morte. Aqui nesse livro ele faz ali uma apologia, foi bastante mal recebido na França na época, né? No século XIX, quando ele escreveu, porque é bem dizer uma apologia, né? Contra a pena de morte. Numa sociedade que apoiava, né, que via com naturalidade, né, a pena de morte, que achava que era uma boa maneira, um bom jeito de se livrar de criminosos, de bandidos, ele escrever contra a pena de morte foi bastante polêmico, né, na sociedade francesa na época. Tem referências aqui ao próprio Sanson também na obra. E também, né, fazendo já uma indicação aí para quem ainda tem tempo, ainda está nos últimos dias de férias, né, a série La Revolution no Netflix, no Netflix, claro, é para quem gosta, né, mais de história de zumbi, coisa assim, não é tão histórica, né? Ela é ambientada, é uma história, enfim, de zumbis, né? Já dando um pouquinho de spoiler, né? Essa série é ambientada na França, pouquinho antes de começar a Revolução Francesa. Uma doença aí se espalha entre os nobres e tal, vai ficar conhecida como sangue bleu, sangue azul, e a única forma de... Spoiler, hein, gurizada? Quem não viu ainda e pretende ver, para o vídeo aqui. Mas antes, curte. A única forma de matar de verdade, né, esses nobres, esses zumbis contaminados aí pelo sangue azul, é arrancando a cabeça. E quem está combatendo, quem descobre, né, essa doença e que está combatendo ela, é o jovem médico Joseph Ignace Guillotin. Então, só teve uma temporada até agora, né? Tô fazendo esse vídeo, tô gravando esse vídeo em fevereiro, né, de 21. Só teve uma temporada, não mostrou ainda a criação da guilhotina, né? Mas dá pra gente imaginar, né? Botaram justamente o médico e descobriu-se que a única maneira de matar é cortar a cabeça. Então, né, junta tudo, acho que na próxima temporada deve ter mais coisa aí. Mas, como eu falei, né, uma série não tão histórica assim, né, tu não vai aprender muita coisa sobre a Revolução Francesa, mas ela é ambientada, uma historinha que acontece ali, ambientada na Revolução Francesa, a julgar pela primeira temporada, né, a não ser que na segunda as coisas mudem, tenha mais personagens da história real, enfim. Mas, enfim, né, são duas dicas aí com referência ao assunto desse vídeo. Beleza, não esquece de fazer aquilo que eu falei, né? Quer conhecer um pouco da história de Sanson? A gente providencia, faz um videozinho aqui tal dele, da família, né? Põe nos comentários aí. E gostou do vídeo, velho? Manda pros amigos, pros parceiros aí. Não guarda pra ti, velho. Conhecimento, cultura, enfim, essas coisas a gente não guarda, a gente compartilha. Beleza? Por hoje era o Wilson. Até o próximo.